Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora, 21 horas, horário de Brasília, começa mais um Papo Show neste 1º de setembro, o mês da primavera que chega. A partir de agora, você que está aqui acompanhando a gente, tem o Papo Show, aproxima 1 hora, a gente vai ficar junto, a gente vai conversar, a gente vai desenrolar os assuntos. E, obviamente, eu nunca faço isso sozinho, não há possibilidade de fazer isso sozinho, e é óbvio que eu preciso estar com meu amigo, e ele está aqui, hoje ele está aqui, está rolando um revezamento com o pessoal, né? Eu estou começando a perceber isso, está começando a rolar um revezamento aí, precisamos conversar. Boa noite, Abel. Boa noite, Cassiano, beleza? Boa noite, Cassiano, boa noite, gente. Pois é, hoje estamos sem a nossa companheira, sem a nossa guerreira, de uma forma com a gente hoje. Talvez não seja aqui apresentando o programa, mas ela vai aparecer em algum momento aí. Sem dúvida, ela estará conosco, de alguma forma que ela garantiu isso. Muito bem, gente. Começamos agora, 9 horas, 1 minuto, e hoje a gente escolheu como tema, né, poder bater um papo a respeito de um assunto que, se você vive nas grandes metrópoles principalmente, você vê muito sobre isso, que é sobre a questão dos animais abandonados e de pessoas que dedicam a sua vida em fazer um trabalho, em se doar e buscar e fazer com que as pessoas elas tenham um olhar e uma atenção para esses animais abandonados e eles possam, né, voltar para os seus lares ou ter um novo lar e ter uma nova condição de vida, uma nova condição de tratamento. Então é um motivo de muita honra para nós hoje do Papo Show. Vou pedir para o Abel chamar a nossa convidada, né? É um prazer recebê-la justamente para a gente debater de um assunto tão nobre quanto esse. Seja bem-vinda. Vem com a gente, Lari. Lari está conectando. Oi! Vamos lá, resolvendo o áudio da Lari, Lari seu aqui. microfone acho que está no mudo, hein? Eita, Ela tá com o e microfone. agora? Agora sim, agora sim. Eita, tudo bem, gente? Boa noite. Ah, agora foi. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, tô um pouco nervosa. Fica não precisa. Não fica nervosa não, é super tranquilo. A gente... Hoje é dia de bater papo, Lari. Ô, Lari, bom, Pode. a gente resolveu convidar você porque o tema do programa hoje é para falar exatamente sobre isso que o Cassiano estava comentando agora na abertura do programa, que o que a gente mais tem nesse país são animais abandonados. Certo. E você, eu acabei conhecendo por uma oportunidade muito legal de quando eu fui adotar minha última cachorrinha, foi com a Larissa, para quem não sabe, a Larissa ela é protetora e resgata os animais que estão abandonados aí, que esse povo sem coração abandona. Então eu queria, minha primeira pergunta já para você, Lari, quem é você e como começou essa paixão pelos animais? Meu nome é Larissa, eu sou fisioterapeuta, nada a ver com essa loucura de pegar e resgatar cachorros, mas estamos aí. Isso tudo começou há um tempo atrás com a minha tia. A gente pegava os bichinhos, mas acabava ficando aqui em casa. Então, minha tia sempre vinha muito gato na rua, ela sempre achou gato. E aqui foi passando a bola para cada um. Aí minha mãe começou a achar cachorro, meu irmão achar cachorro. E nisso era um tempo que não tinha essa mídia de Facebook, vamos postar em grupo. Então, eles acabavam ficando. Tanto que hoje a gente tem 19 gatos e 5 cachorros. Então, hoje a gente tem aqui com a gente no quintal. Mas sempre que agora, no momento, aparece um bichinho, a gente consegue doação e tudo, um lar para eles, como foi no seu caso. Mas começou muito com a minha tia de resgatar os bichinhos, não conseguir ver ele na rua, que às vezes mexiam com fome. Minha tia saía com um pacotinho de ração, ia caminhar, fazer uma caminhada, já saía com um pacotinho de ração na bolsa, porque ela sabia que ela ia encontrar alguma coisa. Era muito louco. Até a minha avó proibiu ela um tempo de sair, porque ela estava achando muito bicho. Ela ia no mercado, ela achava um gato, ela ia no médico, ela achava um gato. Às vezes ela achava, uma vez ela achou indo ao médico e voltou para casa, nem foi ao médico. Então aí a gente começou a falar, não, calma, porque eles sempre ficavam. Então tudo começou com ela, de achar bichinhos, gatos, sempre gatos. Não sei o que acontecia naquele tempo, que o pessoal só abandonava os felinos. E aí, então, foi sempre com ela, assim, hoje ela não pode estar aqui com a gente. Mas aí depois minha família inteira já entrou na onda, achava um bichinho, pegava, resgatava e trazia para casa. Mas quem começou tudo foi minha tia Vivian.
que foi a grande causadora dessa confusão que toda aqui em casa. Muito interessante essa história. Imagina, ela é a grande responsável. Larissa, imagina... Ela porque ela, assim, ela se dá muito bem com bicho. Tá ouvindo? Eu queria fazer um comentário a respeito, né, dessa questão de quando isso começa, né? Qual é o despertar disso? Geralmente, quem faz isso tem um espaço, tem uma condição de poder tratar ali por algum tempo. Como é que vocês organizaram a vida de vocês para ter esse espaço dentro de uma condição que você fala, olha, isso aqui vai ser legal e vai funcionar e vai ajudar? Como é que vocês foram organizando a vida? É que, na verdade, sempre foi tudo muito de coração. A gente gosta muito de bicho, tanto que a gente já teve galinha, galo, tudo assim que você imaginar. Então a gente nunca assim teve uma condição de arranjar tantos bichos, com condição ainda mais financeira. Com certeza que é igual, às vezes eu falo assim, nem nada que a gente não parcela em 12, 13 vezes que a gente consegue castrar, consegue comprar uma ração, mas em questão assim de condição nunca teve isso, assim. Todo mundo trabalhava, falava, então minha tia, vou comprar um pacote de ração, minha avó comprava um de areia, então sempre foi muito dividido assim nesses termos. E em questão de espaço, a gente sempre morou numa casa que a gente até chama de o quintal da Dona Dalva, que é um espaço grande onde são 4 casas. E aí tem 2 tias minha avó e a casa da minha mãe, que é onde eu moro. Então espaço sempre teve. O problema é que às vezes é muito bicho. Então por mais que tenha espaço, é muita coisa. Areia, por exemplo, areia para gato, gente, por conta que tem um quintal, mas às vezes todos eles já pensou fazendo fezes, xixi no quintal, fica complicado. Então espaço tem, o problema é que é muito bicho abandonado. Se a gente fosse ficar com todos, acho que a gente estaria assim, a gente acha que a gente já tá super lotado. Imagina no caso do Abel, que quando eu doei a cachorrinha para ele, veio 7 cachorrinhos de uma vez. Mas não é mais ou menos isso. Condição, assim, a gente vai dando assim os seus pulos. E espaço tem, mas às vezes o que falta é a condição. Mas a gente vai dando um jeitinho em tudo, vai se organizando, um vai comprando isso, um vai castrando e vai dando tudo certo. Como é que é o teu método para mobilizar as pessoas para fazer essa corrente e te ajudar? Assim, a gente não pede ajuda financeira. É uma coisa assim que a gente até tem medo, às vezes, de pedir ajuda financeira na internet, por conta de hoje como a vida é, como as coisas são. Então, a gente é uma coisa assim, a gente não pede. Então, em questão de castração, a gente vai lá, tem uma clínica muito bacana que tá com a gente desde sempre, que às vezes ajuda a gente sempre leva nossos bichinhos lá. Então, sempre a gente dá um jeito. E essa questão da adoção, essa locomoção toda, a gente posta no Facebook. Aí eu sempre posto aquele texto que a gente pode falar que é um pouco apelativo, mas é a realidade, né? Que como as pessoas não conhecem, pode falar, nossa, tá apelando, falando que tem 19 bichos. Mas é a gente contando a realidade. Tenho 19 gatos, tenho 5 cachorros, não tenho condições de ficar com mais um, queria arranjar um lar para ele, tanana, coloco foto dos bichinhos, às vezes posto foto nas condições que foram achados, que aí, querendo ou não, isso comove muito as pessoas. E aí, depois que a gente joga isso na internet e vão aparecendo as pessoas, aí começa uma outra batalha para escolher um dono, que às vezes, querendo ou não, pode ser uma pessoa muito bacana, igual o Abel, que adotou a queixa, e, super certo, ou pode ser gente que devolve o bichinho. Então, a questão, assim, de colocar na internet, é muito fácil colocar na internet, a gente joga tudo que tem para falar, tem gente que vai, talvez, acreditar, e tem gente que não. Mas a gente manda real, fala que não tem condição, como que foi achado, se tá castrado ou não. Uma coisa que a gente tenta sempre fazer é doar castrado, e a gente joga real. Aí, quem vier procurar a gente vai conversando. Vamos lá, Bel, pode fazer tua pergunta. Uma coisa que é muito importante disso que a Larissa está falando é que... isso que eu ia falar. Isso muito importante que a Larissa está falando, que o processo de adoção ele tem que ser muito responsável. A gente vê muita coisa na internet sendo anunciada para doação de cães, de gatos, só que muita gente, às vezes, acaba adotando o pet e não cuida do jeito que tem que cuidar. É uma expressão que é até bem conhecida, chamada adoção responsável. Eu queria que a Larissa explicasse para a gente um pouquinho como que funciona
esse processo de adoção responsável. Eu passei por todo esse processo quando eu adotei a minha fichinha, mas eu queria que a Lara explicasse para a gente aí, para a gente entender melhor. Então, normalmente a gente faz todo esse post no Face, nas páginas de Procura Animal em SP, tem várias páginas que isso é muito bacana. Grande São Paulo, tem de tudo, página de Osasco, página de Interlagos, então isso é muito bacana, já ajuda muito. E aí a gente, ou no Instagram, e aí a gente posta, coloca todo esse texto, foto do bichinho, como pegamos, como ele está hoje. E no processo de adoção, muitas pessoas vêm procurar a gente. E aí a gente começa, às vezes, quando foi o caso dos 7 cachorrinhos abandonados, foi muita gente, então eu já tava ficando até um pouco doida. E aí, com medo de escolher alguém que não cuidasse bem, nossa, dos 7 cachorrinhos, eu acho que foi uma fase muito complicada. Mas normalmente as pessoas mandam mensagem e eu vou conversando. Tem umas perguntas que às vezes é até meio assim, talvez incômoda de fazer, mas, por exemplo, você mora em casa alugada, apartamento alugado? Porque muitas vezes que eu vejo nos grupos estou doando meu bichinho porque vou mudar e na outra casa eu não posso levar. Isso me deixa muito incomodada, muito assim. Então já falo, quando eu vejo essas coisas, aí eu comecei, isso eu não fazia essa pergunta. Mas aí eu comecei a fazer, você mora em casa própria, você mora em casa de aluguel, porque já pra mim ter uma noção, porque vai que tem uma pessoa de casa própria que é dela ali, e essa que é da casa alugada. É uma coisa assim até chata, mas eu vou dar preferência para quem tem a casa própria, por conta disso, que é muita gente, muita gente. Aí a gente faz todas umas perguntas: quantos bichos você tem? Você já teve gato? Você já teve cachorro? Mora quantas pessoas na casa? Se é apartamento é telado? Várias perguntinhas que às vezes até as pessoas se incomodam de tanta pergunta e acabam desistindo no meio da adoção, no meio da entrevista, né? Mas também muita gente fica, só que às vezes a gente mesmo, eu falo que, como eu que faço a parte da adoção, eu falo que às vezes eu tenho um dedo podre, porque aquela pessoa conversa, aí vai lá não, vou adotar, eu levo até a casa dele, foi uma última vez que aconteceu, e falou assim, eu não posso ficar, vou voltar a trabalhar, isso e aquilo, eu quero morrer, eu falo, não, meu Deus, já deixei o bicho 2 meses com essa pessoa e agora acontece isso, mas sempre deu tudo muito certo. Sempre foi muito bacana, muitas pessoas legais vieram, poucas vezes deram errado, que chegaram a devolver os bichinhos, mas aí a gente contorna a situação, vai, busca, traz para casa, mas é toda uma entrevistinha que a gente faz com a pessoa, pergunta várias coisas, um bate-bola ali, às vezes liga, no caso do Abel, o Abel ligou, o Abel já falou, eu quero, ligou, conversou, falou tudo, eu falei, então tá, que dia você pode pegar? Normalmente a gente leva também na casa da pessoa, ou ela encontra a gente no meio do caminho, igual a Bel me encontrou no meio do caminho, que também foi bacana. Mas é uma entrevistinha, um papo, e aí a gente vai vendo a partir daí o que vai rolando. E são muitas pessoas que mandam mensagem, mas às vezes de 20, 30 pessoas sobram 2. Nossa, eu percebi que você tem um critério bem assim, bem apurado para poder fazer essa pré-seleção. E como é que funciona no caso o cuidado em relação ao contrário, né? De alguém que vem e fala, olha, eu não consigo ficar com o bichinho, você fica com ele para mim, eu tenho que mudar, eu tenho que ir para outro estado. Como é que funciona quando é o inverso? Qual a tua forma de trabalhar isso? Quando as pessoas querem devolver o bichinho? É isso? Não, ou quando alguém te procura para deixar um bicho e, tipo, eu não vou mentir pra assim, você, vou jogar no colo dela e ela que se vira, né? Mais ou menos nesse sentimento. Isso já aconteceu. Às vezes até parente nosso que vai na rua, pega um bicho, parente não tão próximo, e fala, eu tô com um gatinho aqui. Assim, a gente resgata, mas também a gente, às vezes, não é trouxa. É mais ou menos isso. Fala assim, pegou, te vira. Vai, só que às vezes o coração é tão grande que eu fico assim, mando para pessoas próximas, e aí, deu certo, ela doou o bicho, tá com o bicho, que vai castrar, não vai? E assim, não tão diretamente, eu tô ali vendo, e já aconteceu o caso de que queriam jogar no meu colo, acabou ficando com o bicho, eu ia todo dia alimentar o bicho, porque as pessoas têm essa mania de pegar a bronca e não assumir. Então, assim, se algum parente... Normalmente não acontece isso, assim. Uma parente já fez essas coisas, e aí no começo eu ajudava, só que eu via que era sempre. Então eu peguei e falei assim, não... Eu até comecei a ensinar para ela, olha, achou um bichinho? Aqui, você vai na internet, vem aqui, porque senão fica muita responsabilidade pra gente, em questão de castração, em questão de comida, e a pessoa some, né? Tipo, toma essa bucha aí e se vira. Então já aconteceu,
mas a gente já foi duro, assim, desde o começo. Pegou, assume a responsabilidade. E aí, mesmo com esse coração, eu ia lá, às vezes via o bicho, não, fazia uma coisa, mas eu tento não interferir. Porque senão, às vezes, dá problema. Ainda é mais que é parente, então é pior ainda. Que, às vezes, que abusa um pouco disso. Mas não assumo a bronca, não. Falo, olha, vamos lá, eu te ensino a postar, te ensino a ir no Face, no Instagram, e meio que deixar a pessoa se resolver, porque senão ia ficar muito sempre. Ia ser uma coisa sempre. Entendeu? Vamos lá, Bel, pode fazer tua pergunta. Eu queria aproveitar e deixar aqui um pedido, porque a gente vê muito cachorro abandonado. Isso que a Lara estava falando de as pessoas às vezes... que às vezes a pessoa vai mudar de casa e fala assim, eu vi esses dias um anúncio. O cara falou assim, eu vou mudar de casa e para onde eu vou não tem espaço para o cachorro. Um cachorro de 2 anos. E aí você para e pensa assim, poxa, um cachorro quando você adota, ele já cria um vínculo com você, com a tua família, com a tua casa. Não é um pedaço de madeira que você abandona. É um ser ali, é um ser vivo. E aí simplesmente você tem um estalo e fala assim, não quero mais esse cachorro. É muita crueldade. É muita crueldade. Isso que você estava falando, Cassiano, que você perguntou para a Larissa, como que as pessoas chegam para ela quando tem situações que eles querem que ela arrume pessoas para adotar os filhotes, eu imagino que na grande maioria dos casos nem seja tão assim. Eu imagino que as pessoas simplesmente abandonam. A Larissa ela faz um trabalho de resgate e o povo abandona o cachorro na rua. São poucos casos, né, Lari? Que as pessoas te procuram para dar um destino, para arrumar um lar para esses cachorros. Como que é isso? Às vezes abandonam no portão, entendeu? Principalmente gato. Eu esqueci de comentar isso. Às vezes se a gente... não posso ajudar, às vezes abandona no portão, sai fora, como eu não vou saber, e aí a gente coloca para dentro. Ele cuida e faz todo o processo. Mas já chegou o caso de vizinhos abandonarem caixas com gatinhos, essas coisas na frente do portão. Entendeu? Quando não pede assim diretamente, faz indiretamente. É um procedimento meio estranho, né? Porque a pessoa acha que, assim, o fato de você se preocupar com o assunto, ser engajada dentro de um assunto, te coloca a obrigação de estar sempre disposta a fazer ou a receber aquilo que as pessoas julgam e falam, já sei para quem que eu vou levar, essa pessoa vai cuidar, né? E fica naquela do responsabilidade somente para o outro. Não é assim. Como é que funciona a questão? Você falou aí da questão de castrar e tudo mais. Você também tem pessoas, né, veterinários dentro da tua rede, óbvio. Tudo é serviço, é um serviço que precisa ser pago, todo mundo se alimenta daquilo que é o fruto do trabalho. Mas como é que funciona o teu grupo aí, ao teu redor, em termos de profissionais que te ajudam a conduzir o processo e fazer aquilo que precisa em relação aos cuidados, né, da saúde dos animais? Então, aqui, igual eu falei, a minha tia Vivian, ela é muito, assim, na parte financeira, é muito ela. Questão de castração, ração, é que são muitos bichos, então a maioria dos gatos é da Vivian, da minha tia. Então ela e minha avó acabam dividindo ração, dividindo castração, dividindo veterinário quando dá algum problema. E aqui a parte dos cachorros que fica mais com a minha casa. Então, mas também sempre tem essa divisão. A minha avó ajuda a gente, o cachorro passou mal. A minha avó ajuda a gente a levar no veterinário. Então a gente é uma comunidade aqui, sempre um tá ajudando o outro nesse sentido. Mas a gente não tem ajuda tipo de fora. É muito aqui a gente pela gente. É fruto do trabalho, trabalhamos, pegamos, parcelamos, vamos lá, castramos os bichinhos e a gente vai dando um jeito. Mas a gente, às vezes, a gente vai sempre no mesmo veterinário. A gente tá com esse veterinário já faz uns 10 anos ou mais. Então, quando é bichinho abandonado, às vezes eles não cobram uma consulta, ou às vezes não cobram uma castração, às vezes não cobram um remédio, eles ajudam dessa forma. Mas muitas das vezes é a minha tia que toma parte da questão financeira, de castração, comida e tudo. Legal. Queria dar boa noite a Vicky Araújo, seja bem-vinda. Olá, queridos! Atrasei, mas cheguei. Desculpe o atraso. Olá, Larissa, prazer tê-la aqui com a gente. Prazer, que legal. Eu tô te ouvindo e tô te achando assim,
Heróis quem faz isso, heróis, porque é realmente muita crueldade. Inclusive tem a ver, eu vou te aproveitar rapidinho, eu até demorei porque eu estava de babado os meus sobrinhos, que são dois bichinhos lindos adotados. Tiburcio, Jubileu, a tia ama vocês. São dois cavalos enormes. Acabaram de ir embora e eu corri. Oba, vai dar tempo, deixa eu ir lá. Posso começar com uma pergunta? Eu não sei se já foi feita. Aí vocês falam, para, Vicky, já. Segura só um pouquinho a tua pergunta, Vicky. Eu só quero dar boa noite para o pessoal que está assistindo a gente, que está chegando na conexão agora. Também boa noite para nossa espectadora fiel, Conceição Cerqueira, também para o Marcel Oliveira e para a Ana Paula, que também está aqui com um comentário na tela. Obrigado pela participação, Ana. Ela colocou 2 comentários aqui, né? Eu vou colocar aqui o primeiro, que ela fala que algumas ONGs pararam de divulgar os endereços por causa dessa questão, né, da pessoa, ela acha o bicho na rua, em vez de ela pegar para ela cuidar, ela pega o bicho e leva para a ONG. Né, leva, joga, né? Chega lá com presente de grego. E aí ela continua dizendo aqui que as ONGs também já estão superlotadas e as pessoas abandonam jogando o problema para quem já está com um problema da superlotação em si, né? Então vira um efeito cascata muito grande e isso gera um problema absurdo. Agora, Vicky, vai lá. Bora, e se já tiver sido feita, você fala assim, já foi feita, Vicky, depois eu assisto de novo, vejo. Eu fui vendo enquanto dava, até dei boa noite aqui, aquele boa noite, queridos, era meu, mas vamos lá, até eu entrar, eu falei, vai que eu perdi. Vocês fazem sistema de apadrinhamento? Eu posso, por exemplo, não posso trazer um cachorro para casa, mas eu posso cuidar de um que está com vocês? Olha, nunca, assim, foi feito. Às vezes, o que acontece? Igual eu falei, a gente não pede doação, não pede nada desse tipo. Mas, às vezes, alguém fala... Eu tenho um vizinho meu, por exemplo, que às vezes, ele do nada traz alguns pacotes de ração. Então, isso já ajuda muito, um pacote de areia. A gente normalmente não pede nada. A gente até, uma vez, foi a única vez que a gente teve que entrar na internet, fazer uma vaquinha, pedir, foi no mês de abril desse ano, que foram jogados 12 bichinhos aqui na frente, 7 cachorros e 5 gatos. Uma semana 5 gatos, na outra semana 7 cachorros. Então, aí a gente ficou meio assim... sem noção, a gente não tinha o que fazer, ração, essas coisas, então a gente ficou louco. E aí a gente foi na internet, conversou com o pessoal, e a questão do apadrinhamento é mais ou menos isso. Às vezes algumas pessoas falam, posso estar doando um pacote de ração? A gente nunca vai negar, claro. Posso ver os bichinhos? Também isso não é um problema algum. Aí a maioria, assim, das pessoas que ajudam é o vizinho que traz a ração, uma areia, mas questão de apadrinhamento é que nunca foi... Alguém chegou para falar isso pra gente. Então, se quiserem, tem muito bicho. Bem-vindo, muito bicho. O que eu vejo fazendo é assim, posto uma foto, falei, esse é o fulaninho, quer apadrinhar? Né? E aí a pessoa dá um valor mensal e assim, você cuida daquele, porque eu vou dar o meu depoimento aqui, eu tenho o Thor, eu acho que eu tenho quintal para ter mais cachorros, mas o Thor é muito territorialista, é um adotado também, um lindão enorme, e ele é muito territorialista, não tem como, e até mais para frente, depois eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mas então eu fico pensando, eu não posso ter outro aqui, porque o Thor ia se dar, coitadinho, não ia ter jeito, mas de repente se eu tenho condição, mas não posso ter um comigo, eu posso apadrinhar, e aí eu vejo foto, e aí você, né, manda, tem gente que faz isso, e eu acho uma ideia legal, e aí eu tô falando isso exatamente para quem tá assistindo. A gente tem uma página no Insta, que a gente coloca as fotinhos de todos os bichinhos e conta a história deles. Quintal da Dona Dalva. Aí a gente coloca a fotinha, explica como chegou, quanto tempo já tá aqui, os que faleceram também a gente colocou e a história dele, porque faleceu. Então tem uma página, agora é nova, ainda tem poucos seguidores, a gente tá aí, mas tem essa dinâmica de colocar fotinho e falar um pouco dele, mas não chega no sentido de apadrinhar, mas estamos aí, gente. Né? Olá. Eu queria, já que vocês falaram nessa questão do custo e de tudo que é a questão do apadrinhamento, você tem noção, Larissa, de quanto custa manter um bichinho? Né? Óbvio que há proporções aí de tamanho, tipo e tudo mais, mas um valor médio aí que você estipula que fala, olha, um custo para um animal dá mais ou menos isso aqui por mês. Até para quem está pensando nessa questão do apadrinhamento. Tá, vamos lá. A gente, aqui em casa a gente tem 2 gatinhos que foram dos 5 gatinhos que foram abandonados. 2 a gente não conseguiu doar. Então eles,
é mais ou menos um pacote de dois pacotes de ração de 3 quilos. A gente comprou uns sachêzinhos, acho que uns 2 pacotes de areia. Eles, com tudo, tipo, R$ 150, até menos. Até menos daria para passar um mês com eles tranquilo. Às vezes a gente compra comidinha, aquelas sachês molinhos, então às vezes nem precisaria disso, é mais para agradar eles. Mas se fosse só o pacote de ração e as 2 areias, não daria, acho que 100, 120 por aí, não daria 150. Isso considerando o estado de saúde, né, saudável isso. Entendi. Porque a gente, hoje a gente já teve um trabalhão. O gatinho comeu um remédio do cachorro enquanto a gente estava fazendo a comida do cachorro. Ele subiu na mesa quando a gente olhou. É coisa assim de louco, gente. Então, isso foi ontem. E aí, hoje ele ficou internado. Então, hoje de manhã, a gente já foi buscar ele, então já foi toda uma loucura, porque ele comeu um remédio de pulga do cachorro, e aí você fala assim, ai, meu Deus, descuido. Não, gente, é que é muito bicho. E às vezes a comida tá na pedra, que a gente coloca os potes, e vai colocando a comidinha de cada um. Pois o gato subiu lá, enquanto a gente tava colocando no do canto, ele foi lá e já tava no da outra ponta. Então, foi uma coisa assim, só que aí, à noite, ele começou a passar mal. Então, em questão do custo, assim, às vezes de saúde, se tá tudo bem. É o que acontece, às vezes acontece, gente. E aí que a gente gasta um pouco mais, mas normalmente não acontece essas coisas. Isso, assim, sim, gato é povinho sem vergonha. Gato é sem vergonha. Você falou do Instagram, o Instagram é @tiadalva, é isso? Não, Quintal da Tia Dalva. da Dona Dalva. Quintal da Dona Dalva. Quintal da Dona Dalva. Olha lá, Quintal da Dona Dalva. Vamos seguir. Vamos fazer um seguizaço aí. Vou colocar no GC aqui para todo mundo ver, ó. Meu Deus, tem um monte de... Eu não consegui colocar completo, então ficou Quintal, _, da, _, Dona, _ Dalva. Então vamos... entendi. Vamos Agora corrigir. vai. Então é Quintal _. Acho que tem outro Quintal da Dona Dalva. Que bom, isso significa que as Dalvas por aí estão ajudando bichinhos. Isso é lindo. Né? Parabéns, Dalvas todas. Que lindo, é isso aí. Colocou um nome simbólico, que ela sempre também ajuda a gente com tudo aqui. Então eu falei assim, o quintal, a gente mora no quintal da avó, os bichos vêm tudo pra cá. Então, quintal da Dona Dalva. Aí ficou. Isso aí. Tá então você que está acompanhando a gente, entra lá no Instagram e segue a página do Quintal da Dona Dalva e conhece o trabalho feito pela Larissa. A gente sempre posta fotinhos. O que aconteceu com a Bel? A Bel está voltando, problemas de conexão. Vamos lá, acho que ele já está de volta aqui. É porque eu estou imaginando que ele deve ter mais perguntas, mas para frente eu faço as minhas. Hoje, Abel. Uma pergunta do Marcel aqui, enquanto o Abel volta. Enquanto o seu lobo não vem? Ele diz aqui, eu tenho uma dúvida de onde vêm as ideias para os nomes dos animais que acabam ficando com você. Olha, por exemplo, eu tenho uma cachorra que a gente achou na Avenida Belmira Marim. O nome dela é Belmira. Tem um gato que Tem um gato que mia pra caramba, gente. Quando ele veio pra cá, ele passava o dia inteiro miando. O nome dele virou Mião. Então, às vezes, não é um nome muito original, mas um outro que ele ficou 17 anos com a gente, e quando ele chegou, ele tava com um problema na barriga, fazia muita sujeira, o nome dele ficou Melecão. E aí, assim vai. E aí, assim vai. Um que veio, ele era magrinho, bem magrinho, e aí depois ficou aqui, cuidou, castrou, virou bolota. Então, a gente é sempre assim... tem a ver com a personalidade do gato. Tem uma nossa também que é muito engraçada, que é a Ana Paula. E tinha uma Ana Paula do Big Brother que era toda assim, exaltada. A gata era igualzinha a ela. A gata isso é uma homenagem. Então, a gata se chama Ana Paula. Então, é sempre... os nomes têm a ver com a personalidade dos bichos. Às vezes, a gente, tipo... Tem um que tá morando aqui com a gente, que adotou a gente. Que ele é amarelo. Aí ficou amarelo. Não tinha muito o que fazer. Mas normalmente os bichinhos praticamente dão os nomes deles, viu? Oi, Sandro, beleza? Que bom ter você aqui. Sim, fã de Supernatural, #SPN. Queridona, que legal, adorei essa história dos nomes. Sempre é uma coisa que me interessa saber. Bom, ele tava dando oi pra mim lá e ele colocou Vic. Pode colocar um Vic num próximo, que eu vou adorar. Aliás, eu conheço
4 Vicks e 2 Vivianes, que é o meu nome. Eu conheço cachorras chamadas Viviane, e eu adoro. E aí eu queria falar um negócio da Conceição, ela falou que ela é super alérgica, então não pode ter bicho. Você é super candidata a apadrinhar um lá, ele fica sendo seu, mas lá. Que tal, Conceição? Eu conheço um monte de gente que é alérgica a bicho, eu faço, então adota, apadrinha, ele fica lá, você fica aí, você vê foto, você pode ir de vez em quando ver, mas você não precisa ter em casa. E uma forma de ajudar e de participar também, não é? Sim. Às vezes a gente tem todo um jeito, como eu posso dizer, a gente sempre tenta fazer para não faltar nada. Então, às vezes a gente deixa de comprar uma coisa pra gente, mas a ração tem que comprar, senão eles não vão comer. Então a gente vai lá e compra a ração deles. Então, assim, nunca faltou nada, mas às vezes pra eles. Mas às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas pra gente, porque, igual eu falei, é muito bicho. É muito. Por exemplo, do veterinário. Falando assim, questão de dinheiro, ficou R$500 no veterinário de ontem para hoje, porque o filho da mãe comeu o remédio. Então, é uma coisa assim que às vezes uma ou outra a gente deixava, às vezes, um pedaço de pão, alguma coisa, a irmãzinha desse gato. Aí ela acabou comendo um pedacinho de gordura. Já ficou lá, quando ela foi, já ficou um valor de R$300. Então, o que quebra a gente é quando eles fazem estripulia. Isso dá uma quebrada na gente. Porque se fosse no dia a dia... E eles fazem bastante, né? Ai, nem me fala. Tem uma aqui que já comeu fone original do meu pai, já comeu cinto, já comeu colchão, cachorros. Eles são... Gente, eles são danados. Ela tá sossegando agora, que é a Belmira, que a gente achou na Avenida Belmira Marim. Ela é terrível. Ela é terrível, gente. Olha, eu não sei nem o que falar dela. Bolinha, às vezes a gente compra bolinha para dar uma acalmada, ela destrói. Então, assim, tem que ficar comprando, a gente já compra a bolinha mais barata para ela, porque ela vai destruir. Então a gente fala, não vamos gastar muito, porque se comprar mais cara, uma vez eu comprei uma muito cara e a mais barata. Pois ela destruiu a mais cara, eu fiquei triste, porque a bolinha era incrível. Eu acho que eu tinha comprado para mim. A bolinha era linda, preta, fazendo barulho, pois ela destruiu a bolinha em 2 minutos, gente. Eu dei pra ela, quando eu olhei já tava quebrada. Então é complicado. Ô, Lari, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Talvez eu fiquei fora um tempo, a minha conexão caiu, gente. Me desculpa se eu repetir a pergunta. Mas essa questão do cachorro ser arteiro. A gente sabe que filhotinho gosta, filhotinho é curioso, vai querer morder, vai querer roer tudo. Como que é para você assim, a situação que às vezes a pessoa adota o cachorro e de repente fala assim, não, mas eu não imaginava que o cachorro fosse crescer tanto e aí eu quero devolver esse cachorro. Eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque a Lari, quando eu adotei a Kisha, uma das primeiras coisas que ela falou para mim foi, se você não se adaptar com ela ou se ela não se adaptar com você, me devolve, não abandona ela. Então é todo um cuidado que ela tem, né? Não, em questão assim, muitas pessoas vêm na hora do interrogatório, que às vezes eu chamo, de adoção, e perguntam, mas ela vai crescer muito? E às vezes eu já coloco no post, gente, bichos encontrados, resgatados, não sei como era a mãe, não sei como era o pai, não sei se vai crescer, mas é uma pergunta que sempre perguntam, assim, é um negócio assim que ficam em cima, vai crescer? É de porte médio? É de porte pequeno? E eu deixo sempre muito claro no post que eu faço, mas é uma pergunta que eles sempre fazem e ficam batendo em cima, mas o que você acha? Às vezes eu já cheguei até a ser grossa, sem querer, porque eu falava, gente, eu não sei. Eu encontrei os bichos, eu resgatei eles. Eu não sei se vai ficar do tamanho de um cavalo, como se eu não sei se vai ficar do tamanho do Yorkshire. Não sei. E era assim, ó, direto. Tem gente que já falava, eu quero adotar esse bichinho. Se crescer, tanto faz. Isso já era mais tranquilo pra mim, porque... E crescesse? E a pessoa falasse, olha, cresceu demais, você falou que ia ficar de porte médio. Vou te devolver. Então, uma coisa que eu sempre falo, bichos resgatados, não sei se vai crescer, porque eu não sei o porte da mãe ou o porte do pai. Então, vai assim, você quer, porque não vai ter certeza de nada. Eu não posso te dar certeza, porque senão daqui a pouco passa uma semana você quer me devolver. Então, isso eu sempre deixo claro. Em questão de ser arteiro... Aí a pessoa transfere a responsabilidade, né?
Não, então eu já jogo de volta. Falo, olha, não sei, não tenho noção. Porque senão eles já jogam pra mim e falam, olha, você falou que ia ser de porte médio, porte pequeno. Então eu nunca dou uma certeza pra ninguém, porque literalmente eu não sei. Mas em questão da bagunça, olha, a gente descobriu o que era. Porque normalmente a gente pega cachorros mais velhos. Quando chegaram aqui, já estavam criados os cachorros que chegaram. Então já eram muito calmos. Já eram tranquilos, cachorros idosos, que vizinhos se mudaram, trouxeram 3 cachorros e foram embora. E deixaram os 3 cachorros no portão. E aí a gente aqui vem, a cachorra no frio toda hora, olhando eles na rua, a gente alimentava, só que teve uma hora que uma das cachorrinhas estava perdendo os filhotes assim na frente do nosso portão. A gente colocou, a gente dava comida para eles todo dia, só que teve uma hora que chega frio, chega isso, a gente abraçou todo mundo e falou, entra. E até eu acho que eles devem ter raiva da gente, porque eles adoravam ficar na rua, viu? Aí a gente colocou eles para dentro e falou, acabou essa vida. E eles ficavam doidos querendo sair. Então, a gente sempre adotou cachorro mais velho, então eles já eram mais sossegados. Aí veio a dona Belmira, que foi, assim, até um aprendizado pra gente, porque foi complicado. Que é o que a gente descobriu, cachorro pequeno morde tudo. Se você vai deixar um fone, vai morder. Se você vai deixar um cinto, vai morder. Você vai deixar um travesseiro, vai morder. Você vai deixar o seu celular, não sei porque, a minha nunca mordeu o meu, mas eu acho que é porque ela me ama. Porque senão ela ia morder, porque eu deixava ele jogado em tudo quanto é canto. Então, essa questão, assim, eu aprendi na raça que cachorro pequeno, você vai ter que se adaptar. Vai chorar de madrugada. Nossa, quantas noites. Então, era uma coisa assim que eu tinha que trabalhar. Não, tá bom, vem cá. Começou a chorar de madrugada, pegava eles lá, dormia. Eu fazia praticamente igual o neném. Dormia, colocava no cantinho e dormia junto. Dava 2 horas, tava lá de novo. E eles a gente descobriu então isso mais na raça, em questão de trabalho. E dão muito trabalho pequeno. Por isso que eu falo, tem certeza que você quer? Aí todo aquele negócio que eu te falei. Se você não se adaptar ou o cachorro não se adaptar, me devolve. É uma coisa que eu sempre falo, me devolve. Não consigo ficar com mais um, não tenho condições. Mas também não joga na rua, pelo amor de Deus. É uma coisa assim que eu sempre deixo bem claro. Tô aqui, qualquer problema, me manda mensagem que eu tento fazer o que puder. Precisa de um pacote de ração, as coisas apertarem, a gente dá um jeito. Mas não joga na rua de volta. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, que você fala da questão da identificação, né, de entender bem qual é o tipo de bicho que você quer e entender que essa escolha vai te gerar alguns problemas. Existe realmente a história de que existem cachorros que não são sociáveis a ponto de morar dentro de uma casa e ter aquela vida doméstica, que eles são de rua mesmo e que isso é imutável? Você já passou por alguma experiência dessa? Eu pelo menos, Larissa, eu não acredito nisso. Eu acho que é toda uma questão de conexão com o cachorro. Tem muita gente que às vezes quer devolver os bichinhos por conta disso. Não se adaptou. Às vezes você não se adaptou a ele, entendeu? E a gente já chegou a ter os cachorrinhos, que esses 3 cachorros, eles eram da rua. A gente trouxe e colocou eles para dentro de casa. Minha avó e minha mãe colocaram para dentro de casa. Eles queriam sair todo dia. Eles queriam voltar para a rua. Eles eram doidos. Mas a gente falou, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos castrar. Castrou, eles já ficaram mais calmos. Às vezes a gente abriu o portão para o carro sair, eles iam para a rua. E a gente às vezes fala, eu não vou atrás. Dava 2 minutos, eles já estavam no portão arranhando, querendo entrar. Então é uma questão tipo de adaptação nossa, porque eles voltavam. Eles sabiam onde tinha comida, eles sabiam onde tinha água, eles sabiam onde tinha a cama deles. Então eles saíam. A gente ficava preocupado de acontecer alguma coisa, muito. Mas era e às vezes eles saíam e iam embora. Não era chance de correr atrás nem nada. E eram esses da rua. Eles ficavam e iam embora. Mas eles voltavam. Então eu acho que é mais uma questão da gente se adaptar, porque a gente desiste muito fácil das coisas. A gente fala, tá chorando muito. Nossa, quantas vezes eu já vi no Facebook. Peguei um cachorrinho de 2 meses, 40 dias. Gente, um cachorro de 40 dias ainda mama. Peguei um cachorro de 40 dias, tá chorando muito, não tem como ficar, vou devolver. Eu fico doida, porque pegou cachorro igual neném, entendeu? Então é questão da pessoa se adaptar, porque o cachorro, uma hora ele se molda. Tanto que os cachorros, hoje a gente abre o portão, os que eram da rua, eles não saem mais. Eles ficam aqui, ou vê o portão, dá uma olhada. Entendeu? Eles se adaptam fácil, o problema é a gente. Exatamente. Dá até para aproveitar a pergunta da Conceição, ó. Ela falou que não aprova quando a mãe perde os seus filhotinhos para doações. Você não acha que ela e os filhotes sofrem? Depois que desmamar, você acha que sofre doar? Depois que desmamar? A mãe sente a perda dos filhotes?
Olha, eu Se é que é isso que você me corrija se não for isso, hein, Conceição? Foi o que eu entendi. Larissa, no meu lado, assim, de pensar em ser mãe, eu acredito que sofre. Eu acho que você tá tirando os filhotinhos dela que tava mamando ali durante 2 meses, 60 dias ali com ela. Eu acredito que sofre, mas é mais aquele caso de que a gente teve uma gata, por exemplo. Ela teve 9 filhotes. A gente já tinha, tipo, quase 20 bichos. 29 gatos. Então já não é nem o porquê do gato sofrer, do cachorro sofrer. É em questão de ok, vamos. O que vai rolar agora? São mais 9 bocas. Então, vamos doar para quem consegue, quem é carinhoso, para dar um jeito ali, porque senão seriam mais 9 bocas, assim, pra gente alimentar. Aí o problema é isso, a questão de quantidade. Larissa, eu acho que, tipo, sofre, mas cachorro é um bicho tão maravilhoso que eu acho que eles também, assim, se dispersam com tudo. E às vezes você dando um carinho pra mãe, tá ótimo, daqui a pouco ela não vai passar. Então é questão de, às vezes, perdeu ali, você doou os filhos dela, bora cuidar dela, dá carinho, castra ela para começar, e vai cuidando dela. Uma hora isso acaba, esse negócio. Ai, será que ela tá sofrendo? Você vai ver que a cachorra tá muito bem, comendo, brincando, correndo atrás da bolinha. Então, eu, pelo menos, assim, acho que sofre. Mas não é uma coisa que dura. É uma coisa, assim, que uma hora ela vai se acostumar. Eu vou aproveitar, porque assim, isso sempre foi uma coisa que me preocupou, então eu fui pesquisar. Eu fui atrás, né, disso. E assim, na natureza, quando a gente assiste esses programas, Animal Planet, não sei o quê, é diferente de mãe humana, que a gente quer o filho com a gente, o filho vai ficar com a gente, o filho com 30 anos ainda perguntando, mas será que ele tá comendo direito, não sei o quê. O filhote animal, a mãe prepara para o mundo mesmo. Sabe aquele negócio dos pássaros que ela joga do ninho? Voa que tá na hora de você voar. Então eu vi já, por exemplo, já aconteceu com um amigo meu e do Abel, não vou mencionar, mas é um amigo, grande amigo nosso, Abel, que ele foi pegar tinha um telhadinho na casa, tá me contando esses dias, tinha um telhadinho na casa dele e tinha uma gata lá com 4 filhotes. E aí um filhote, pelo jeito, caiu desse tetinho, assim, na casa dele. Ele falou, pronto, acho que eu vou ficar com ele. Aí, sei lá, eu achei que a mãe estava querendo ele de volta, aí eu coloquei lá. Daqui a pouco a mãe foi embora e os filhotes ficaram lá. Ela se desfaz deles. Chega uma hora que ela fala, vocês são do mundo! Tchau, que eu não quero mais você. Eu fui pesquisar porque eu achava a mesma coisa, mas na natureza é diferente. É assim, tá, maioridade. Tchau! Prepara, né? Eles para comer, ajuda. Prepara eles para a vida. Eles, assim, vai caçar, vai fazer suas coisas. A gente, em questão assim, de ser humano, a gente acha que ele sofre. O que é muito diferente. Fala, Bel. Não, eu queria falar que é muito diferente quando a mãe do próprio filhote faz isso e quando um ser humano, que eu não vou dizer o que eu realmente acho de ser humanos que fazem isso, mas eu já vi situações de, na rua do lado onde eu estava passando com o carro, a pessoa simplesmente abrir a porta do carro, soltar o cachorro e ir embora, e o cachorro ir correndo atrás do carro do dono, sabe? Se o bichinho conseguisse falar, ele estava gritando, não me deixa aqui. Isso é uma coisa que corta o coração de ver. Isso eu já vi, é horrível. Não existe nada mais cruel nessa vida. Você vê o cachorro, e quando é cachorro idoso ainda, o cachorro te dá amor incondicional, porque o cachorro veio para a Terra para nos ensinar amor incondicional. O cachorro te dá amor por 14 anos. Aí ele fica velhinho, começa a nascer os pelinhos aqui, eu levo na Anchieta, abro a porta e largo ele lá. Aí você faz isso no meio da Anchieta, você está querendo que um carro atropele. Então, olha, eu tenho que me segurar tanto para não amaldiçoar essa pessoa, eu tenho que me segurar tanto. E uma coisa que a gente sempre, é assim, eu e minha mãe, a gente acha isso, é que normalmente os cachorros que são criados dentro do quintal... É muito ruim você ver isso. Eu imagino que assim... Oi, Lari, desculpa, fala de novo, por favor. Não, então, é só isso, que eu e minha mãe, a gente percebe que às vezes os cachorros que são criados dentro do quintal, desde pequenininho, eles não sabem andar na rua. Se eles forem pra rua, eles são atropelados. É uma coisa, assim, que a gente já vivenciou, já viu na nossa cara. Agora, se você pega já um cachorro que é de rua, por exemplo, esses que a gente adotou, esses 3 cachorros, gente, eles davam passagem pro ônibus, eles davam passagem pro pedestre, eles iam pro cantinho, eles se esquivavam, porque ele já tava ali. Agora um cachorro que é criado, igual ela falou, 14 anos com você, e você joga, eles não sabem, eles parecem barata tonta ali no meio. E para ser atropelado é mais fácil.
para acontecer vários tipos de acidente. É mais fácil quando é cachorro que foi criado há muito tempo preso e depois jogam desse jeito. É muito triste. É a pior crueldade que pode acontecer. Para mim não é gente. Eu costumo dizer que é psicopatia num nível que é capaz de matar uma pessoa. Alguém que faz isso é capaz de matar uma pessoa, não tenho a menor dúvida. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Pergunta eu, posso? Eu. Como é que você faz, Larissa, para acostumar? Você tem alguma técnica? Eu já tenho trocentos cachorros. Chegou um cachorro novo. Como é que eu sei se ele vai se dar bem com os outros, se ele não vai? O que eu faço se não se der? É que, por exemplo, vamos lá, chegou... Eles aqui são muito bem sociáveis, aqui em casa. Mas sempre tem o mais velho. O mais velho, ele não gosta de chegar perto da cama dele. Então, a gente, assim, com ele, a gente já é mais ríspido. Se a gente vê que o cachorrinho tá chegando perto dele, ele já começa a mostrar os dentes, a gente grita o nome dele, ele já fica na paz. Já fica ali, olha o cachorrinho. Então, já tem mais esse respeito aqui com o cachorro com a gente. Mas chegou um cachorrinho, eles ficam loucos. Os nossos, eles ficam... É novidade, é brinquedinho. Joga o cachorro pra cima, pra baixo, pro lado. Então, enquanto a isso, graças a Deus, foi sempre muito tranquilo dos cachorrinhos chegarem. O problema, às vezes, é um pouco os gatos. Chega um gato diferente, eles ficam meio ressabiados. Hoje, por exemplo... Gente, hoje aconteceu de tudo. A gente mora aqui no quintal. Hoje, os gatos de madrugada me acordaram às 2, me acordaram às 4, me acordaram às 5, e brigando no quintal. E, às vezes, era o nosso gato e os dos vizinhos. Então, se os vizinhos entram aqui, então vai a gente, 5 horas da manhã no quintal, com o olho fechado, lá para eles. Então, quando essa noite eu falei, gente, essa noite foi terrível. O gato internado, os gatos igual doido no quintal. A minha cachorra hoje passou mal, começou a vomitar de madrugada. Eu falei, não, hoje o que tá acontecendo? Eu falei, hoje tá ruim. Mas nessa questão dos bichinhos chegar, graças a Deus, cachorros é muito ok. O cachorro maior, o mais velho, a gente dá um brinco assim com ele, fala, o nome dele é Sorriso. Fala, Sorriso. Ele já dá assim, mas a gente tem que estar ali em cima. Até ter uma hora que o cachorrinho já não vai mais incomodar ele. Com ele, o problema é maior com ele. Que aí tem uma hora que o cachorro o pequenininho nem vai mais incomodar ele, deixa ele na paz. E aí a gente consegue deixar livre sem precisar ficar olhando toda hora. Mas é no começo, depois fica tranquilo. Só os gatos que chegam, que às vezes a gente tem que manter separado, porque senão pode dar um pouquinho de briga. E os dos vizinhos, que às vezes vêm aqui, que essa noite, por exemplo, foi complicada. Eles estavam loucos hoje. Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão das pessoas que adotam e que fazem esse processo de proteção. Como é que é a união de vocês em relação ao tema? Como é que vocês... se há alguma interação em relação a isso? Celi, mundo, Celi. Adotada. Desculpa, Cassi. Seu cachorro aceita ela? Perdão, oi? Seu cachorro aceita ela? Ah, não. Os 3 gatos dentro de casa e o cachorro fora de casa. Não se encontram, não. Cassiano, pergunta de novo, por favor. Sim, se há uma rede, né, você com os outros protetores que tem outras ONGs e tem atuação em outros lugares, se vocês são um grupo unido ou se cada um trabalha isoladamente e de forma independente. Então, a gente sempre trabalhou independente, a gente nunca teve contato com outras ONGs. A gente até já tentou ter contato com ONGs quando chegavam muitos bichos aqui. Igual alguém comentou e falou assim, a gente vai doar nas ONGs, levar lá, e eles falam que estão lotados. Então sempre foi isso, estamos lotados, não podemos receber. Então foi um trabalho sempre muito nosso, sem ajuda de ninguém, sem parceria com ninguém. Também por quê? Porque o que acontece? Aqui do lado da minha casa tem chácaras. Então, normalmente, eles jogam uns bichinhos aqui do lado. E é uma coisa assim que a gente fala assim, a gente não faz grandes resgates, a gente não vai de uma cidade para outra, que às vezes tem institutos como a Luísa Mel, um moço chamado Felipe Bacari, que eles vão em outros lugares resgatar. Já vi indo para o Paraná. Então, a gente sempre trabalhou muito independente para não ter isso. Porque a gente resgata os bichinhos que a gente vê passando necessidade. Tem hora que a gente vê na internet, bichinho em tal lugar, por favor, ajuda, resgate. Só que às vezes é uma coisa que não está na nossa condição.
naquele momento, já se locomover até, tipo, Santos para resgatar um bicho. Então, isso a gente deixa para os pessoais, os peixes grandes. A gente fica mais aqui no nosso quadrado, no vasculhando o bairro. A gente vê um bichinho no bairro, tá abandonado, então a gente faz sempre mais independente por conta disso. Porque a gente tem medo de chegar uma hora e pedirem pra gente ir em tal lugar. E se for ver bem, sem condições de entrar naquele lugar, sem saber as condições do bicho, sem saber se o bichinho morde ou não, aí a gente deixa isso pro pessoal que já é maior. A gente cuida mais aqui da região. Achou um bichinho aqui? A gente fala, vamos levar pra casa, vamos cuidar, vamos fazer o que pode, mas sempre independente. Tá. Vicky, pergunta? Na verdade, eu quero perguntar assim, talvez você tenha dito, eu não sei, mas assim, deve ter uma conta para pessoas depositarem se quiserem doar para vocês, não é? A gente tinha uma vaquinha, mas na verdade a vaquinha foi porque em abril, não sei se você já estava aqui, em abril foi jogados aqui 5 gatinhos que ainda estavam sendo amamentados, com o olhinho, praticamente não tinha aberto o olho, e 7 cachorros. Então foi um momento assim que a gente ficou mais apertado, porque a gente tinha ração dos nossos cachorros. Chegaram 7 filhotes. Então a gente foi tentar alimentar os 7 filhotinhos dos cachorros. Os gatinhos, a gente teve que comprar leite, aquelas fórmulas, teve que comprar mamadeirinha, porque eles não estavam aceitando ração. Então ali foi um período que a gente ficou sem ação, sem noção, ficou perdido. E aí foi que a gente fez uma vaquinha na internet, a gente postou em alguns grupos de adoção no Facebook, e teve bastante gente que ajudou mandando ração, mandando vermífugo para os filhotinhos. Então foi uma coisa assim bem bacana, porque só o leite dos gatinhos com 300 gramas era 115, se eu não me engano. Então só o leite dos gatinhos, e eles tomaram leite por 3 semanas. Então... foi. Então, mas o que eu quero dizer é assim, aproveita, tem gente assistindo, de que jeito a pessoa te ajuda agora? Agora, normalmente, agora, a gente pode te mandar mensagem pra gente no Instagram, lá no Quintal da Dona Dalva, se você precisar de conta, a gente tá querendo fazer uma vaquinha para deixar para os animais que vão vir, que a gente, com esse dinheiro da vaquinha, a gente acabou castrando alguns animais que vieram para cá. Então, o que tinha mais era a vaquinha, que eu vou colocar o link lá na página, que isso eu não coloquei. E também, se quiser mandar um pacote de ração, quiser saber endereço, mandar qualquer coisa, só chamar lá no Instagram, que eu estou à disposição. Por enquanto é isso. Vai, Quintal da Dona Dalva, gente. Segue. Fala com ela. Fala com ela. Não deixe de falar com ela. Ajude. Ó, pensa fazer assim, uma pergunta... se todo mundo... Tem, às vezes... Só um minutinho, Cassiano, só um segundo mesmo. Às vezes eu vejo contas, né, de Instagram que, sei lá, 40 mil pessoas seguem. Falo, cara, juro pra você, literalmente, se você doasse R$1, a pessoa tinha 40 mil reais para trabalhar. Sabe? Então as pessoas assim, 1000 bênçãos, ai, coitadinho, nossa, você vai ficar bem. Ajuda, eles precisam de dinheiro. 5 contos, gente, 5 contos. Deixa de comprar um chiclete e vai, e doa. 5 contos. Mas é basicamente isso mesmo. E ajuda muito em questão da castração dos bichinhos que vêm pra gente. O dinheiro, assim, o que ajudou mais no tempo da vaquinha foi que ajudou na castração, porque uma castração hoje em dia, e também por conta da pandemia, não tá tendo mais a castração de graça, que eu já consegui fazer algumas castrações pela prefeitura, só que agora pelo tempo da pandemia aí tá complicado. Então a gente vai lá, castra o bichinho, e nesse tempo que a gente fez a vaquinha, deu super certo e a gente conseguiu castrar 2 gatinhos. Mas foi um período que a gente ficou muito chateado, porque dos 12 bichos que chegaram, a gente castrou 2. O restante dos bichos a gente gosta de doar castrado. A gente não conseguiu doar por falta de dinheiro e porque eles eram muito novinhos. Até deixar aqui com 5 meses, que normalmente castra, ao ponto de castrar, acho que a gente não... Acho que só tinha bicho aqui, a gente já tinha ido embora. Porque... Então, ó. Segue, gente. Então, fazendo a pergunta agora, eu queria entender se você já utilizou o serviço que é relativamente novo na cidade de São Paulo, né? Que é a estrutura pública de hospital veterinário. E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu ouvi, né, há cerca de 2 semanas no telejornal, a inauguração do hospital que fica na Zona Sul, na Jurubatuba. Sim, perto do shopping Jurubatuba. Isso. E o que me deixou mais assim abismado
foi que a reportagem estava lá, era Jornal da Manhã, às 7 horas da manhã, a reportagem cobrindo, e tinha uma fila de gente com bicho que normalmente era mais comum você ver essa fila de pessoas aguardando para agendar uma consulta. E era uma fila quilométrica de pessoas, cada uma, né, com seu animalzinho, para tentar o atendimento. Você já utilizou esse recurso? Você recomenda? Você sabe como funciona ou como tem sido isso, já que é um serviço relativamente novo e que, para você que tem toda essa questão da adoção, seria um facilitador por ter esse atendimento gratuito? Então, antes, se eu não me engano, só tinha, assim, que eu sabia era o hospital veterinário do Tatuapé, que era de graça. Isso. Muita gente disse pra mim que eu nunca cheguei aí, por conta, eu moro no extremo sul, então para ir com bicho até lá é muito complicado. Então, às vezes a gente se desdobrava e preferia ir nesse veterinário que a gente vai, que é do lado de casa. Mas só que muita gente sempre falou pra mim que o atendimento era ok, que tava sempre era bom, eles conseguiam fazer as coisas por lá, mas a fila de espera era gigante. Chegavam, tipo, 8 horas da manhã, eles iam sair 4 horas da tarde. Então, isso também me deixa um pouco assim, porque eu imagino que é muito bicho, eu imagino. Mas é um período muito longo, para até o bicho ficar lá, deve ficar estressado. Mas a gente nunca chegou a usar esse tipo. O máximo que a gente já usou foi as castrações agendadas da prefeitura, que a gente ia lá fazer um cadastro e levava em tal lugar. Os 3 cachorros, a gente castrou, os que foram pegos aqui do vizinho, que ele foi embora, a gente castrou pela prefeitura e deu super certo, só que um dos cachorros, eles não fecharam muito bem a cirurgia, o macho, e a gente teve que levar no pago. Então ele praticamente fez 2 cirurgias, porque não fecharam direito. Então, só que é 880, porque minha avó, por exemplo, minha avó adotou 2 gatinhas. Aí ela falou, olha, Lara, me ajuda a cuidar dele. Falei, tá bom. Falei assim, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos castrar. Fui no CRA, se eu não me engano é CRAS. Fui lá, fiz o cadastro das gatinhas. Aí eles me deram o nome de 3 veterinários, falaram, escolhe um. Eu fui já no Google, pesquisei como que era ali os veterinários, avaliação, liguei para um deles, marquei a castração, levei as gatinhas de manhã, umas 10 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde elas já estavam prontas, peguei, super certo. O único problema que a gente deu foi com esse cachorrinho que não fecharam direito e a gente teve que levar novamente e praticamente fazer outra cirurgia. Eu falo, caso você não tenha dinheiro, vá. Por mais que você vai ficar das 8, das 10 da manhã às 4 da tarde, vai porque é necessidade. Às vezes você fala, o bichinho só tá vomitando. Mas vai, gente, vai. Tem lá, aproveita, usa, porque senão também não usar, vai ficar lá, Deus do barato. Então vai. Só que a gente sempre levou nesse veterinário aqui próximo, que ajuda também a gente do jeito que dá. Clínica Anvet, na Miramarim. Assim, o atendimento deles é impecável, impecável. Eles são amorosos com os bichos. Aí eu tenho uma gatinha, o nome dela é Caetana. Ela chegou lá, a veterinária, nossa, como essa gata é chata. Porque a gata já não queria ficar perto dela. Minha gata é um nojo. Então, é legal o tratamento deles. Ele já chega ali como se o gato fosse da família. Então, a gente sempre leva nesse lugar e eles ajudam, igual eu falei, às vezes dão um remédio, alguma coisa pra gente, mas é porque a gente tá ali sempre, sempre. Fazem mais de 10 anos e eles sabem o trabalho que a gente tem com esses bichos. Então, às vezes, eles precisam de um jornal, porque eles também cuidam de bichos abandonados. Quando acontece alguma coisa, abandonam na porta. A gente, não, vamos levar um jornal lá. Então, foi esse relacionamento que foi crescendo entre a gente e essa clínica. Então, é uma coisa entre nós, assim, eles não fazem isso com todo mundo. Então, por isso que a gente prefere levar lá. Mas em questão dos hospitais, usem, vão, por mais que você fiquem lá, mas leva o bichinho para ter atendimento, castração, tá passando mal, porque também não fazer nada e ficar, já não tem dinheiro para levar, porque veterinário é caro. É um negócio caro veterinário, viu, gente? Mas se já tem de graça, vai, usufrui e faz o que der. Mas recomendo, vai sim, porque é complicado veterinário, gente, é muito caro. Eu acho que o grande ensinamento que fica prefeitura, governo, precisamos de mais. Tá pouco, sim, faz mais, galera, faz mais que nós precisamos. Agora, no Jurubatuba, olha, por isso que a fila tava longe, porque o único que a gente tinha próximo era no Tatuapé. Você acha que olha que longe. Zona Sul ia pra lá?
Aqui Impossível, a gente mora né? praticamente na roça. Tem gente que não tem carro, gente, que às vezes tem que Super burlar longe. um cachorro na bolsa para pegar um trem, porque não pode entrar com bichinhos no trem. Então já vi muita gente com um gato na mochila para levar para um hospital. Então, esse que foi feito agora, gente, eu postei também na internet, falei, gente, usem, pelo amor de Deus. Tá aí para isso. Uhum. Vai lá, Bel, sua pergunta. Ô, Lara, eu sei que a gente já tá chegando no limite aí do horário, Uhum. mas eu acho que, aproveitando tudo isso que a gente falou hoje sobre a questão de adoção responsável, Uhum. qual é a regra de ouro que você diria? Uma pessoa que está pensando em adotar um pet, qual é o conselho que você dá de principal, assim? Acho que a coisa assim que eu sempre falo para a pessoa que quer adotar, eu falo assim, você tá adotando um membro da família. Um membro da família que vai ter nome, tem gente que põe sobrenome, tem gente que dá cama, tem gente que dá comida, que castra. Então eu falo assim, só se você pensar que assim, você vai ter um membro. Eu sou adepta do bicho dormir na cama. Coisa que é muito errado, porque eles ficam folgados, daqui a pouco eu tô aqui na minha. Tem uma aqui nos meus pés. Depois se der, eu até mostro. Então, é assim, é da família. Ai, quero adotar um bichinho. Por exemplo, dos cachorrinhos lá, dos 7 cachorrinhos. Adotaram na pandemia, falaram, eu quero adotar um bichinho, dananã. Falou um monte de coisa legal, eu caí. Fui junto. E aí, 2 meses depois, vieram e falaram pra mim, olha, a gente não vai ter tempo, vai voltar a trabalhar. Eu queria bater na minha cara. Eu queria me bater, porque eu falei, não é possível. O que eu fiz? E não é uma coisa que acontece. Normalmente sempre dá certo. Mas, óbvio, que nunca a gente vai ter 100% de sucesso. Então, quando você quiser um bichinho, é pra você pensar, é uma coisa que é um filho. Gente, às vezes você vai ter que comprar É uma tapete vida. higiênico. É uma fralda que você comprar para um filho. Você vai ter que comprar um tapete higiênico. Comida que você daria para um filho um mês inteiro, você vai ter que comprar para ele. Pôr água todo dia, limpar o pote de água. Então, não adote se tá falar assim, bem chulo, com fogo de quarentena, vou adotar um bicho porque tô em casa. Você vai voltar a trabalhar. Você vai voltar a fazer alguma coisa. Você não vai ficar pelo resto da vida em casa. Então, é o seu filho. Você quer um bicho? E é uma coisa que eu sempre bato. Você tem certeza? Não, você tem condição? Você tem isso? Por isso que eu falei, às vezes de 30 adotantes ficam 2. Que aí depois eu fico muito indecisa, né? Porque eu falo, meu Deus, pra quem que eu dou? Porque as 2 pessoas é maravilhosa. Mas dá tudo certo. Esse do gatinho, do cachorrinho que falou, eu vou voltar a trabalhar. Foi uma coisa assim que eu fiquei... Assim, minha mão suava de raiva, só que ao mesmo tempo eu pensei, tá me devolvendo. Não tá jogando na rua. Então, na hora ali que eu tava brava, que eu até queria trucidar eles, eu falei, não, tá me devolvendo. Então, tá bom. Então, foi que tanto depois eu arranjei um lar pra esse cachorro, gente. Ele chupa chupeta. A família dele dá legumes pra ele. Ele virou muso fitness. Olha! Foi Pugliese. uma adoção incrível, assim, que a menina manda foto pra mim, manda tudo, e ela até falou, Larissa, eu tava pensando em comprar, só que eu não gosto de fazer parte dessa rede de compra de animais, e ela falou, eu queria um cachorrinho pequenininho, branquinho. O cachorro é imenso, ele tem 6 meses, gente. Ele é maior que a dona, praticamente. Ele tá enorme. Ele é marrom, ele é preto, ele é branco, ele tem todas as cores, assim, possíveis. E aí a dona falou assim, na hora que eu vi a foto dele, eu me apaixonei. Falei, tá vendo? Não era pra você comprar. Não compra bicho, não. Vamos acabar com essa rede louca aí. E era um bicho que completamente diferente do que ela queria. E o bicho come mamãozinho, chuchuzinho, tem a cama. Aí ela já me mandou a foto da cama, da coleira. Isso antes de eu, levar pra ela. Então aí eu falei, não, era pra eles devolverem, era pra ele ir pra esse lar. E tanto que minha mãe nem queria mandar ele. Minha mãe começou a chorar, meu pai começou a chorar, que ele ficou, a gente pegou ele ficou 3 dias com a gente, e minha mãe e meu pai, não, ele já foi mandado embora, não dou. Eu falei, gente, não tem condições. Aí eu levei, eu até falei, Deus, pelo amor de... Por favor, fazem com que essas pessoas cuidem, porque senão meu pai e minha mãe vão acabar com a minha raça. Graças a Deus deu tudo certo, tanto que, gente, ele come chuchuzinho. Ele é um... Deu tudo muito certo, graças a Deus. Que ótimo. Eu choro. Mas às vezes é errado, mas a maioria das vezes dá certo.
Muito bem, gente. Infelizmente o nosso tempo acabou e agora a gente parte para as nossas considerações finais. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença da Larissa, agradecer por todo esse banho de informação que você deu na gente, né? Tudo aquilo que você mostrou, aquilo que é o teu trabalho, aquilo que é a tua verdade, a tua disposição em servir, em ajudar. Que você seja muito recompensada por isso em tudo que você fizer na tua vida, né? E continue com esse amor para seguir cuidando dos animais e fazendo bem a eles, e com certeza a você não faltará nada, tá? Amor a gente tem de sobra. Isso, graças a Deus, a gente tem muito, 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 e principalmente pelos bichinhos. Obrigado por me ter, gente. Obrigado por me chamar aqui. Foi um prazer. Vicky. Sigam. Quintal, underline Duck, underline Dona da... Underline no meio de todas as palavras. Sigam. Ajude. Não, mas tá tudo bem. A gente colocou ali, ó. Tá aqui. Siga. Ajuda, gente. Ajuda. Nossa, Larissa, ó, tô aqui, porque é assim. Eu falo que Abel, sabe? Todo mundo sabe, sou atriz, né? Sou atriz, né? Quando eu preciso chorar em cena, é só lembrar de alguma coisa de animal. Sou eu. Eu não sei como. Ó, eu tô chorando de você contando da história do cachorro. Então eu choro. Eu comecei a fazer gracinha, que era pra ver se não dava pra ver as lágrimas rolando, mas tarde demais, eu já tô vermelha. Olha, que tudo que há de mais sagrado te abençoe demais, porque o trabalho de gente como você é lindo. Eu diria assim, você não tem nenhuma casinha, você tem o edifício inteiro já construído numa terra muito melhor do que a que a gente tá. A gente ajuda muita coisa, mas a gente peca muito do lado ali. Então... Tá tudo bem. Você, cara, já tá, olha, o edifício tá pronto do lado de lá, sabe, assim, tudo de bom, e que seja assim, nossa, gente como você tá faltando no mundo, e se todos no mundo fossem iguais a você e a sua família. Parabéns mesmo e obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Tudo de bom pra você. E eu já vou aproveitar. Galera, desculpa o atraso de novo. Beijo, já vou dando meu tchau. E aí, Abel, suas considerações. Pois é, Lari, eu quero te dar novamente os parabéns pelo trabalho lindo que você faz, por tudo que você faz em prol desses bichinhos, que tudo que eles querem é carinho e amor. Muito mais do que muito ser humano por aí. Eu costumo falar que eu gosto muito mais e confio muito mais em cachorro do que nas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. E eu quero pedir para todo mundo que estiver assistindo, gente, não abandone o seu animal. Dê ele para alguém que vá cuidar. É melhor do que você abandonar na rua. É crueldade. Não faça isso. E na melhor das hipóteses, fique com o seu animalzinho, cuide dele, dê muito carinho e muito amor. É isso, gente. Boa noite. Muito bem, gente. Eu agradeço demais a participação de todos que mandaram mensagem, de todos aqueles que nos assistiram nessa noite. A entrevista, obviamente, vai ficar disponível na nossa página no facebook.com/programa Papo Show. A gente também vai postar alguma coisa no nosso Instagram, no @papo_show. E você vai ficar por dentro de tudo que rolou aqui para ver, rever, indicar, compartilhar e indicar esse assunto e esse programa que foi maravilhoso de fazer nessa terça-feira, nesse 1º de setembro de 2020. A gente volta na próxima terça-feira, se com convidado ou não, a gente ainda não sabe, mas voltaremos ao vivo na próxima terça, sempre às 9 da noite, trazendo uma informação, trazendo um assunto, trazendo uma conversa e aquilo que diferencia desse noticiário chato que a gente tem por aí afora. É isso, é para isso que a gente está aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela conexão, obrigado, Abel, obrigado, Vicky. Obrigado mais uma vez, Larissa. Até terça que vem. Muito obrigada. Estou aqui. A gente vai se despedindo. Eu e a terrorista que estava aqui no meu. A terrorista está aí. Hashtag não compre, adote. Hashtag não compre, adote. Adote. Tchau, gente. Fica de olho lá na página que tem um monte. É isso aí. Tchau. Obrigada.